Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite. Iniciando aí mais um programa Noroeste News Mulher. Nessa bancada hoje, 3 grandes advogadas, colegas, parceiras, uma ex-aluna que agora é colega aqui, e igualmente, nesse programa de hoje, em especial, viemos a caráter algumas aqui, para poder provar que a gente está trabalhando aqui em prol da fala da mulher advogada. E para iniciar o programa, nessa mesa repleta aqui, primeiro pedir desculpas, porque a Ione está um pouco gripada, está meio acamada e rouca, então não pôde estar presente hoje, mas estaremos juntas na próxima, se Deus quiser. E eu vou começar pedindo às nossas convidadas para se apresentarem, falarem um pouquinho sobre elas. Eu só vou nominar cada uma aqui para que vocês conheçam. Para quem não conhece, né? Porque acredito que a maioria conheça, mas para quem não conhece, para que cada um reconheça aqui novamente, né, as nossas convidadas. Eu queria chamar primeiro a Jéssica Nascimento, que é advogada já há 8 anos. A Jéssica atualmente exerce a presidência da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e da Comissão de Convênios da OAB. E por ser um mês, né, de combate à violência contra a mulher, a gente trouxe aqui uma representante mais do que oficial para poder falar um pouquinho sobre o assunto. Jéssica, muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar com você hoje. Uma satisfação como minha professora Direito Constitucional na Universidade de Nova Iguaçu, na Unig, e hoje minha colega, né, trabalho, e é muito satisfatório para a gente, principalmente como aluno, hoje estar aqui, né, junto com as minhas, falo que as minhas companheiras, né, a Vivi, que não tem nem como falar como Viviane, e nem a Claudinha também, que eu não consigo nem falar como Cláudia, né, que é uma parceria, graças a Deus, construída. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira vez essa comissão na nossa subseção, e a importância, né, principalmente da doutora Cláudia como presidente, muito pautada nessa matéria, né, da discussão da violência contra a mulher, e principalmente hoje, que a gente tem que falar sobre a violência da mulher a todo momento. A todo momento a gente tem que conversar e tem que falar, porque é através das informações que a gente é liberto. E muitas coisas acontecem e as pessoas começam a identificar que sofrem violência através de uma palestra, através da fala de alguém, através de um post no Instagram. E justamente essa presidência da Cláudia, né, essa gestão, a gente veio mesmo trazendo essa comissão para fazer o acolhimento com a advogada, e muito importante também para a seccional, né, foi criada a ouvidoria da mulher. Então, nós tivemos esse mês de agosto um evento na OAB 11ª Subseção. A Cláudia, ela lançou a ouvidoria da mulher na 11ª Subseção. Também é a primeira vez que nós temos essa ouvidoria. A ouvidoria é para ter o acolhimento mesmo da mulher advogada e também dos nossos colegas que, às vezes, têm um atendimento e não sabem como conduzir. Então, nós colocamos à disposição para poder dar esse acolhimento também. Porque hoje é muito importante, principalmente no primeiro contato da vítima, como que você é acolhido, como que você recebe esse acolhimento, seja numa instituição, seja até mesmo através do seu advogado. E isso é muito importante, esse acolhimento, e principalmente a gente falar sobre isso no mês de agosto, que a gente fala, né, celebra a Lei Maria da Penha. Então, isso é importante. E a gente sempre vai estar levantando essa pauta dentro da 11ª Subseção. Perfeito. Muito obrigada, Jéssica.
Já aí sabemos de algumas questões que serão levantadas aqui agora. Eu queria passar para Viviane Lacerda, que hoje é vice-presidente, né, da 11ª subseção, já foi secretária de administração do Conspinor, presidente de comissão de ação social, de direitos humanos, né, Viviane? E explica para a gente um pouquinho da sua trajetória e fala um pouquinho para a gente. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, né, com essa mesa repleta de mulheres lindas, inteligentes, né, advogadas na nossa cidade, né, de referência. Eu, ouvindo você falar aí das comissões, né, minha família acompanha de perto. Viviane, você se envolve tudo, está em várias coisas e tal. Mas a importância da gente estar, né, à frente de movimentos dentro da nossa instituição, eu sempre falo com as pessoas que estão ao meu redor, participe dos eventos, das comissões, né, fique mais de perto. Hoje eu estou secretária de administração do Conspinor, né, secretária administrativa do Conspinor, que é um consórcio público aqui de Itaperuna, e atualmente como presidente de ação social, né, junto com a Cláudia também na vice-presidência, né. Cláudia é uma mulher que tem uma história incrível, né, a primeira, né, presidente mulher, isso nos orgulha muito. A gente tem uma amizade, né, Cláudia, de mais de 30 anos, então é muito bom estar do lado dela, né, participando, né, nessa gestão com ela. Estava como secretária adjunta, né, na gestão do Arthur. Então, a gente já vem estreitando o laço dentro da administração da OAB juntas. Isso é muito importante, né? Também essa continuidade, né? Aperfeiçoar esses contatos, né? É um workshop fundamental, né? Para poder aprimorar. E, não menos importante, gostaríamos de ouvir a doutora Cláudia. A Cláudia estava aqui, a gente estava contando quantas vezes ela já veio aqui ao programa, porque ela já participou em outras oportunidades, também é uma pessoa muito envolvida com questões pontuais dentro da realidade social, até mesmo com a relação com a violência contra a mulher, né? Advogada do sindicato, né, dos professores. E a Cláudia é a primeira presidente mulher aqui da OAB, o que, como a Viviane falou, nos orgulha muito, porque é um marco muito importante na realidade da advocacia, não só na nossa região, mas também no nosso estado, no nosso país, como a gente está vendo também a primeira mulher advogada aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que está presidindo, a doutora Ana, né? Pode falar, Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite. Muito prazer, né, muita alegria estar aqui novamente. Chegando aqui, eu já virei para Viviane, acho que está fazendo um ano do primeiro programa das mulheres, do Noroeste News Mulheres. Aí a Viviane, eu acho que eu vi isso hoje, e a gente conversando sobre isso, eu tenho assim, uma imensa alegria, um imenso prazer, Viviane, de estar aqui do seu lado. E tenho um imenso prazer também de falar que eu participei do primeiro programa das mulheres do Noroeste News, e que muito eu parabenizei à época pela iniciativa de criar esse programa voltado para as mulheres, porque as mulheres, normalmente, ela não têm muita voz. E um programa voltado para isso, esse mês a gente está, né, no mês da advocacia, dia 11 de agosto foi o Dia do Advogado, e como vocês já falaram aqui, eu hoje estou, né, na presidência da OAB de Itaperuna e Laje do Muriaé. São 59 anos que a subseção já existe, e é a primeira vez que existe uma presidente mulher. Então, eu tenho um imenso orgulho disso e uma imensa alegria de poder estar representando a nossa classe. Eu tenho lutado diariamente para trazer para a nossa classe toda a resposta que muitos anseios, né, com eventos, com programas, enfim, esse meu jeito de ser também, de ser meio festeirinha, de gostar de um movimento, de gostar de uma organização, também colabora para que flua, né, de uma melhor forma essa questão da presidência. Mas, realmente, como a doutora Viviane falou,
A gente precisa muito da participação também dos advogados, da advocacia no geral, para que se promova assim, uma união entre a nossa classe. A gente vem de umas demandas totalmente, né? Falar aqui de tempo de advocacia, eu também formei na UNIG, da segunda turma da UNIG, logo lá no início, e são 23 anos que está fazendo essa semana. Dia 27 de agosto, amanhã, né? Dia 27 de agosto eu faço 23 anos de formada. Então, mais uma alegria trazendo para vocês aqui essa questão. E é uma história, uma trajetória muito difícil, uma trajetória muito complexa, mas foi uma trajetória voltada muito para entrega nas mãos de Deus, todo o futuro, toda a trajetória que eu já passei até hoje foi muito abençoado por Deus. E estar aqui hoje, né, como presidente da OAB, como você já falou, Viviane, eu já tive várias vezes aqui, em outros momentos, só que, né, como presidente até vim logo depois da vitória, mas hoje, num podcast voltado só para mulheres, num programa desse voltado só para mulheres, eu estou imensamente feliz e grata. E as minhas colegas também, Viviane falou lá no início, né? Estou com a presença de 3 advogadas, nós somos 4 advogadas presentes aqui hoje. Dia 11 de agosto, como já falado, foi o Dia do Advogado, e a gente vem, né, comemorando durante todas as semanas de todo mês, e a gente estar aqui, né, nesse momento, também como uma programação do mês de agosto da OAB de Itaperuna, eu só tenho que agradecer a você pelo convite, né, por estar aqui. E no mais, as minhas colegas também estão junto comigo nessa batalha. É uma questão que, da OAB, assim que eu entrei, a minha tendência já foi voltada para criar, né, mais comissões do que já existiam, porque a gente sozinho não consegue nada, ninguém sozinho não trabalha. A gente precisa de equipes e, graças a Deus, mais uma vez, fui abençoada com as pessoas que estão à frente das comissões, né, que foram criadas nessa gestão nossa. E essa comissão que a doutora Jéssica preside, que é a Comissão da Violência Doméstica, é uma comissão que é uma luta que eu tenho pelo direito das mulheres. Eu já trabalhei com isso durante algum período, eu tive muito aprendizado, muitas coisas que infelizmente a mulher passa, mas que também ela não tem a coragem, como a doutora Jéssica falou, ela não tem assim o conhecimento, muitas das vezes, de como funciona. Então, a gente trazer esse conhecimento para a população em geral, tanto para as mulheres como também para os homens, né? A gente fala muito de violência, né, da mulher, a gente está no mês de agosto, que é o mês, né, do Agosto Lilás, que foi, né, há 19 anos atrás, iniciamos com a Lei Maria da Penha. Então, é um mês de combate à violência doméstica, mas, ao mesmo tempo, é um mês que a gente, da OAB, né, o pessoal da OAB todo está em comemoração pelo mês do advogado. Então, esse programa aqui, ele une as duas coisas, tanto a advocacia quanto a questão, né, a advocacia da mulher, que é importante também, muito importante sobressaltar, que hoje a advocacia ela sempre foi uma profissão voltada mais para os homens, sempre foi. E hoje nós já temos 51% da advocacia nacional de mulheres, composta por mulheres. Então, a mulher está tomando mesmo conta do mercado e está dando conta do recado.
A mulher consegue superar algumas vezes. A ideia do programa foi exatamente para selar esse momento, né? Um momento que envolve essa junção entre um mês contra a violência e uma OAB diferente. Né? A gente está vivendo uma realidade da advocacia com uma outra vertente, com uma outra realidade, né? A começar pela presidência. Eu acho que foi a primeira vez, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas a primeira vez que teve a disputa de mulheres na presidência, né? Na nossa região. Então, para a gente observar como até para isso a gente teve que caminhar muito para chegar a esse momento. Então, por isso que eu não acho que é um momento simplesmente simbólico, é um momento importante para a advocacia da nossa região, porque nós nem, assim, conseguir disputar, a gente conseguiu chegar no momento de ter apoio para disputar. Porque a gente sabe que tudo é uma relação política. E a gente precisa trabalhar com isso o tempo todo, né? A gente vive dentro de um sistema político. Não politicagem, tá, gente? Político. Né? Você tem que ter relacionamento com as pessoas, você tem que ter uma integração social. Então, por isso que o convite veio, porque eu acho que mais do que associa essas duas realidades. E como a gente está falando do mês, né, do advogado, e aí a gente... Não estou excluindo os meninos dessa, né? São todos. Conta pra gente como é que foi a programação desse mês, o que vocês programaram, o que aconteceu aqui na nossa região nesse mês. Eu sei que tem muita coisa, mas... O que vem acontecendo ainda, né? Eu acho que o marco principal de todos os eventos foi que a gente sempre teve a nossa festa, né, denominado Baile de Gala, e pela nossa sede, nosso salão da nossa sede ser baixo, não comportar sonorização, e nem a quantitativo de pessoas, sempre fizemos em clube, né? Sempre fizemos essa festa no Ilhas. Antigamente até já foi feito na sede, quando era uma quantitativo menor de advogados. Mas aí foi crescendo, não coube mais, e a gente foi para o Ilha Cisne, e eu vim com uma proposta de mudança que deixou muita gente insegura a princípio, porque a gente tem uma sede linda. A nossa sede da OAB é uma das maiores sedes do estado do Rio. E a gente tem ali, né, o campo de futebol, a gente tem uma área verde muito bonita. E aí, na minha cabeça, por que não explorar isso? Tantos casamentos que a gente vai, né, em eventos ao ar livre e tal. E aí me veio essa ideia, e o decorador Jadilson, que é nosso parceiro, a gente chamou ele lá, e aí ele prontamente falou, não, vai dar certo, vai dar certo. E foi, assim, uma das principais mudanças que teve, e graças a Deus ela foi muito bem aceita pela advocacia, porque o nosso evento ficou um evento muito bonito, mas eu acho que o principal de tudo nesse evento foi o advogado ter se sentido em casa. Eu acho que esse foi o diferencial desse evento. A beleza, o glamour, a farra, a alegria, as danças, essas questões todas, sempre é muito bom. Mas o advogado se sentir em casa, eu senti que a festa foi diferenciada. Então, assim, os eventos estão sendo diversos. O evento que teve semana passada também, que foi o Congresso da OAB Jovem, foi na quinta e na sexta-feira, nós tivemos uma participação maciça de pessoas, né, que compareceram ao evento. Tivemos palestrantes renomados. O evento foi de muito sucesso também. Graças a Deus, a advocacia de Itaperuna, Laje do Muriaé, estão comparecendo nos eventos, estão chegando junto com a diretoria, com, né, a equipe toda, e eu acho que, aos poucos, isso vai criando uma certa segurança para os advogados estarem presentes nos eventos, que fica muito aquela questão, será que vai, será que não vai? E aí agora estou vendo, sim, uma participação. A gente tem amanhã um grande evento também, que é um curso, né, de regularização
de regularização fundiária. De imóveis. Esse curso vai ser ministrado pelo Dr. Rafael. É um curso que está, né, no Instagram da OAB, tem programações para o dia todo, e ele está voltado para a advocacia, para os corretores, para a contabilidade em geral. Quem tem interesse na regularização de um imóvel pode participar desse evento amanhã. As inscrições estavam abertas, mas só que quem comparecer lá no momento também vai ser muito bem-vindo. Já estou convidando a todos de uma vez. E na sexta-feira nós teremos... vou deixar até a Vivi falar sobre esse evento, porque ela que está junto na organização, pegando junto com a doutora Aline Tinoco, que é juíza do trabalho de Itaperuna. E aí eu vou passar para a Vivi falar um pouquinho sobre esse evento de sexta-feira. Estou aqui com uma cola, né, gente? Porque a gente tem que ter um norte aqui, né? Existe um trabalho já da Escola Judicial, né, do TRT, e esse ano a doutora Aline nos procurou para fazer na nossa sede, né, na nossa região. É um evento regional do Norte Fluminense. E aí o temático interessante, trabalho, saúde e processo do trabalho na atualidade. Então, serão dois painéis, né, de debates com um juiz de fora, e também vai ter carga horária pela OAB também, né, Cláudia? Tanto pela Escola Judicial como pela nossa instituição. Então, é interessante também os estudantes estarem participando, né, que corre atrás aí de carga horária. E eu acho que é importante, né, nossa classe prestigiar, né? A gente vai estar recebendo na nossa casa juízes de fora, então, com uma temática muito interessante. A gente também já publicou aí nos grupos, no Instagram. Então, é um convite. Esse precisa fazer uma inscrição pelo link, né? A gente também pode passar para você disponibilizar também nas redes sociais, da TV. Então, é um convite para todos estarem presentes nesse evento, né, nesse seminário. Você sabe a carga horária? Não. Lá pela OAB acho que vai ser 3 horas. 3 Agora, horas. Pelo TRT tem também carga horária. E eu, voltando aqui, lembrando aqui que a gente abriu o mês de agosto com a reinauguração do nosso campo de futebol, que há muito tempo ficou parado, sem movimentação, e nós fizemos uma partida lá de futebol com a nossa parceira Itanet, e foi um evento muito, muito legal. Nós abrimos o mês com esse evento, e agora eu vou passar para a Jéssica falar um pouquinho do primeiro evento também que nós tivemos, que foi uma capacitação da Lei Maria da Penha, que aconteceu no dia 7 de agosto, que é o dia da Lei Maria da Penha. Fala um pouquinho como foi o evento, Jéssica. O evento foi muito bom, com a presença de vários colegas, né, advogados, principalmente com o pessoal que eu falo da jovem advocacia, né, que são advogados que têm inscrição até 5 anos, que eu até falo porque eu, na outra gestão, estava como vice-presidente da OAB Jovem, e a importância dos novos advogados participarem dos eventos da OAB, não só para o conhecimento, mas também o convívio ali com um advogado, com um colega, você fazer uma parceria. Isso é muito importante para a nova advocacia que está chegando agora, ter um olhar também diferente para os eventos da OAB, né, os colegas também, que há mais de 5 anos também, a importância que porque eu falo, né, que o advogado, ele gosta, às vezes a gente gosta de reclamar, mas a gente gosta muito de reclamar. Mas é importante, se você olhar, você vai ver quantos eventos estão sendo feitos. Não está parado, a gente está fazendo a movimentação e precisa dos advogados para poder participar. E esse evento eu gostei muito, porque teve um número expressivo também de colegas, participativo, né? Eu gostaria aqui de abrir minha comissão, porque temos 2 colegas também excelentes, que é a doutora Karine Tostes e a doutora Andresa Reife. E a doutora Andresa, ela veio também trazendo a experiência dela, né, para o atendimento, o acolhimento do advogado com a vítima,
É justamente isso que eu até conversei com a doutora Cláudia, que eu gostaria muito de explorar isso. Como o advogado, primeiro, ter esse acolhimento com a vítima, de como falar. Então, foi um evento muito bacana. Tivemos também a presença da Augusta, né? Que a Augusta é policial civil, da 143DP. E a Augusta foi falando também sobre a forma do advogado, né, chegar na delegacia, como a forma de conduzir a vítima para um registro de ocorrência, né? E nós temos também um delegado muito ativo contra a violência da mulher. Então, ele vem trazendo também, tá, né, Cláudia, que até falando, né, sobre isso, sobre a construção, trazendo novamente o acolhimento da mulher dentro da delegacia, ter esse acolhimento que é importante para a vítima e importante também para o advogado. Isso que a gente luta. A gente, como OAB, a gente luta também pelo advogado e é o que a gente sempre vai fazer. É para melhoria para o advogado. E tivemos também uma palestra excelente, maravilhosa, com a doutora Glória, psicóloga, e falando um pouco de um olhar como a gente tem que ter com uma vítima de violência, sobre os ciclos da violência, falando também sobre o machismo enraizado na nossa sociedade que tem. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Inclusive, até se você fala de um evento de violência contra a mulher, são poucos homens que comparecem. E precisa ter essa conscientização. Precisa, né, ter essa consciência hoje. E principalmente até mesmo os órgãos públicos, que eu falo muito isso. A violência hoje contra a mulher é caso de saúde pública. E qual é o maior desafio para fazer com que esse programa ele vire efetivamente algo real no dia a dia? Porque a gente tem visto que tem aumentado a violência. No dia a dia, principalmente a vítima é você ter o acolhimento, é saber que ela vai ser acolhida. É você dar força para a vítima de prosseguir com uma denúncia. É você dar um acolhimento de você saber ali o que ela está sofrendo, que muitas vezes a gente vai fazer um atendimento, a mulher ela não sabe que ela sofreu uma violência. Hoje, principalmente, quando a gente fala muito sobre a violência, que tem a violência patrimonial, né, que a gente vê muito isso, inclusive até o Dr. Felipe, defensor público, ele deu uma palestra sobre essa violência patrimonial no congresso que teve acho que foi Noroeste Fluminense, Norte Noroeste Fluminense, que ele fez levantamento, e eu assisti essa palestra, achei essencial sobre a violência patrimonial hoje, principalmente nos processos. Que você chega, às vezes você vai ter que orientar uma pessoa, principalmente quando a gente vai falar sobre, às vezes, uma parte de um inventário, que é uma esposa que teve um relacionamento com o pai dos herdeiros. A primeira coisa, eu quero tirar tudo dela. Então, nós temos que falar, nós temos que explicar, a todo momento a gente tem que falar sobre a informação. Porque eu sempre bato muito nisso, porque são coisas que cada palestra que a gente leva é muito interessante, que no final as nossas colegas conversam com a gente e falam, poxa, eu já passei por isso, eu já sofri isso. Eu não tenho a menor consciência. Não tem nenhuma consciência sobre isso. Então, você tem um olhar diferenciado sobre isso. Você ter ali, você conversar, você falar. E justamente isso é você dar voz para a mulher. É ela saber que ela será acolhida diante de uma denúncia. Então, justamente o que a gente trouxe para esse evento, né, Cláudia? A Cláudia ainda lançou a ouvidoria da mulher na 11ª subseção. Como é que ela funciona, Jéssica? Então, a ouvidoria hoje, a Cláudia ela disponibilizou o telefone dela direto. Então, hoje, uma mulher advogada que venha sofrer uma violência, você não vai ligar para o telefone da sede e relatar o que você está sofrendo. Não, você vai ter um contato diretamente com a doutora Cláudia. A doutora Cláudia ela vai relatar, é totalmente sigiloso, né? Nós temos
um treinamento, realmente assim, é um sigilo mesmo, é um sigilo profissional que a gente tem ali da colega, e a gente orienta e a gente auxilia a colega em todas as etapas dessa violência. É encorajar, é conversar, é falar. A ouvidoria foi criada pela subseção ou é algo Não, maior? a ouvidoria hoje da mulher ela foi criada pela seccional. Ah, tá. E na seccional nós tivemos os braços da ouvidoria da seccional na subseção. Então hoje nós tem a ouvidoria e tem cada subseção também vai ter a sua ouvidoria. E é muito importante que eu tenho até que falar sobre isso, que eu acho muito legal, que às vezes até mesmo colegas de outra subseção pedem o acolhimento da gente. Às vezes é uma violência institucional que sofreu. Às Não vezes tem como reportar naquela. Exatamente. Então, assim, nós temos que atuar. Nós vamos atuando. E justamente é o que a gente precisa. E é importante as advogadas saber que elas terão esse acolhimento. Elas serão acolhidas. Serão acolhidas por mim, pela Cláudia, pela doutora Andressa, pela doutora Karine. E não vai ter assim, essa intermediação de passar para... vou filtrar, não. Você já vai chegar diretamente e relatar o que você vem sofrendo. Às vezes é uma conversa. Então, a comissão ou a ouvidoria é que tem esse Sim. papel? A comissão de Sim. violência contra a mulher, ela tem o papel de fazer esse acolhimento? Porque o que acontece? Aqui hoje na nossa subseção, a comissão de violência contra a mulher também é a comissão, no caso é a ouvidoria da mulher. Entendi. Então nós integralizamos as duas estruturas em uma só. Porque é até importante para você trabalhar as duas juntas. Porque não adianta a ouvidoria da mulher, e depois passar pela comissão da violência, do combate à violência contra a mulher. Então, nós integralizamos as duas comissões juntas para justamente resolver rápido. Porque... Para não haver uma dissociação, Exatamente. né? Ela vai... É uma revitimização, né? Ela vai... Fala na ouvidoria, depois volta para a comissão, então é uma coisa só, né? Sim, é uma integralização. Ela vai sofrendo, e a questão assim, principal de eu ter disponibilizado o meu número para essa ouvidoria é também pelo fato do meu conhecimento. Eu tenho, passei por 4 anos na coordenação do CIAM, que é o equipamento que cuida das mulheres vítimas de violência doméstica no nosso município, e dentro desse período eu fiz inúmeros cursos, inúmeras palestras. Então, a mulher que ela sofre uma violência, a princípio, às vezes, ela até sabe que ela está sofrendo, mas só que ela tem vergonha daquilo ali. Ela acha que todo mundo... como normalmente acontece mesmo, que a gente vê muitas falas de aquela ali gosta de apanhar. Então, assim, a mulher, ela não consegue se abrir, porque ela vai falar o que está acontecendo e o medo dela é a reação da pessoa virar para ela e falar assim, mas por que você fica nisso? Entendeu? Então, só quem entende, conhece sobre violência doméstica é que consegue acolher essa mulher de uma melhor forma. Hoje em dia, no meu ponto de vista, a principal violência que ocorre é a violência psicológica. E a violência psicológica, ela vem manuseada de diversas manipulações, e essas manipulações causam na mulher, muitas das vezes, a dependência emocional do parceiro. E essa dependência emocional, e muitas das vezes também a dependência financeira, faz com que ela fique num relacionamento abusivo. Entendeu? Mas muitas pessoas não entendem essa questão. O fato de você estar num relacionamento abusivo, em 99% dos casos de um relacionamento abusivo, eles iniciam de forma silenciosa essa violência psicológica, mas elas sempre iniciam, na maioria das vezes, assim, com afastamento da mulher do núcleo familiar e de amigos dela. Então, assim, esse afastamento normalmente ocorre de uma maneira sigilosa e muitas das vezes não é proibindo.
o homem normalmente não chega e proíbe, você não vai em tal lugar, eu não quero. Você... Manipulador, É uma né? forma assim, eu costumo muito falar, a gente vê muito para afastar da família, a gente vê muita a fala assim, mas a sua mãe protege mais sua irmã do que você, dá mais coisa para o seu irmão do que para você, e vai introduzindo na cabeça da mulher falas para que essa mulher comece a ter desconfiança da pessoa que ela sempre confiou. E normalmente é com os melhores amigos e normalmente é com o familiar. E quando a mulher vai se afastando, acreditando que está fazendo o melhor para ela mesmo, estando se afastando, ela está se tornando dependente emocionalmente cada vez mais. E junto com essa dependência de afastamento, junto com essa manipulação de afastamento, vem também uma dependência no sentido de... quando a mulher começa a criar força para querer, de repente, sair daquele relacionamento, vem uma fala abusiva, que normalmente também acontece, que é uma fala assim, quer separar? Separa, eu quero ver se arrumar outro que faça com você o que eu faço. Eu quero ver se arrumar outro que te dê isso, eu quero ver, entendeu? Então, junto com essa manipulação do afastamento dos familiares, vem junto a manipulação de tornar aquela pessoa dependente psicologicamente daquele parceiro. E isso faz com que a mulher, que quando ela chega nesse, que é o ciclo da violência, ele ocorre iniciando com a fase da lua de mel. Então, é uma fase maravilhosa, que ninguém quer perder aquilo. Mas quando ela chega na fase que a gente chama da fase da tensão, que são envolvidos pela violência moral e a violência psicológica, essa fase da tensão nesse relacionamento faz com que a mulher se cale. Por quê? Porque ela não quer perder aquilo ali, ela quer voltar lá naquela fase da lua de mel, ela quer viver aquela fase da lua de mel, porque o início da fase da lua de mel falta só adivinhar o que é que você está pensando. E aí você quer viver aquilo novamente. E aí você acaba ficando dependente emocionalmente. E depois dessa fase da tensão é que vem a fase da explosão, que a gente chama, que é a fase da violência física. Então, assim, e logo também quando vem a fase da violência física, que vem o primeiro empurrão, o primeiro puxão de cabelo, ou o primeiro tapa, essas questões, ela vem normalmente também logo após de um pedido de desculpa. Mas junto com o pedido de desculpa, vem assim, mas também eu só fiz isso porque você fez aquilo. Causa. Ou seja, porque você estava com aquela roupa decotada, se não tivesse com aquela roupa decotada, nada disso teria acontecido. E no fim da história, a mulher sofre a violência física e ela se sente culpada através da violência psicológica e ela acaba até pedindo desculpa. Aí o parceiro ali perdoa ela, como ela é errada, e volta o relacionamento para a fase da lua de mel. Então, esse ciclo da violência faz que a mulher fique dependente dele, desse relacionamento, desse parceiro, e lembrando sempre que ela normalmente só tem aquele parceiro, ela já está afastada dos demais. Então, assim, eu quero até aqui, né, estou desabafando e, ao mesmo tempo, pedindo, né, para que as pessoas não critiquem as mulheres que sofreram algum tipo de violência nesse sentido. Mas aquela ali gosta de apanhar. Isso ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Isso e é muito fato. importante falar sobre isso também, sobre a advogada, porque justamente um agressor, que a gente fala de um perfil mesmo do agressor, porque a gente, para ser advogada, né, a gente também não está livre de sofrer uma violência. O fato de a gente ser advogada não está. E a mulher advogada, ela sente muita vergonha, porque muitas vezes ela vai de manhã na delegacia levar o seu cliente, só que quando ela chega à noite e à tarde ela sofreu violência. E ela tem essa vergonha de como... Eu acho misturado com status também, né? Poxa, sim, uma advogada, sim, uma pessoa que tem instrução. Sim. Então, assim, eu não sei, né? Qual deve ser a aflição do indivíduo em saber, né? Eu sei o que está acontecendo, eu não sei como pedir socorro. Principalmente quando a gente faz o atendimento
o acolhimento é a vergonha. A vergonha. É a vergonha. O medo, a vergonha. vergonha. É alguém chegar e falar assim, poxa, como que eu vou denunciar se eu sou uma advogada? Como eu vou chegar com um juiz que eu levo o meu cliente e vou passar por uma audiência sobre essa situação? E é justamente isso que o agressor utiliza contra a advogada. É porque, na maioria das vezes também, a mulher tem medo de solicitar uma medida protetiva porque sempre foi colocado na cabeça dessa mulher que está sujando o nome do homem. Sim. Entendeu? E isso é uma questão que a gente precisa de debater, que a gente precisa de trazer, né, no debate para a mulher conhecer que o fato dela estar ali fazendo uma solicitação de medida protetiva, em momento algum, não significa que ela esteja errada. Muito pelo contrário, ela só está ali porque ela foi atingida, né? Então, quem errou ali foi o parceiro. Então, essa questão que precisa ser, as pessoas precisam ter conhecimento. Quais são os requisitos para que uma medida protetiva seja realmente estabelecida? Assim, existe algo deferida? Tem algo sólido para se constituir? Hoje, aqui na nossa comarca, nós temos um juizado de violência doméstica que o doutor Maurício preside, e ele tem um posicionamento que, assim, eu acho que a maioria dos pedidos são porque é uma medida cautelar, né? Uhum. É uma medida que aquilo ali, solicitar a medida protetiva, não vai estar sujando o nome de nenhum homem. Muito pelo contrário, vai estar livrando ele, de repente, de efetuar depois um crime. Porque a medida protetiva, ela tem efetividade. E ela tem uma efetividade que as pessoas não imaginam. A maioria das mulheres pensam assim, se eu for pedir a medida protetiva, ele vai me matar, porque é o que ele ameaça. Mas a prática não é essa. Isso não existe. A partir do momento que a mulher... eu estou falando a prática da minha vivência e experiência enquanto profissional lá no CIAN, do que eu já convivi. Em 98% dos casos, a medida protetiva foi solicitada e ela foi atendida e foi eficaz. Porque todo o agressor, ele tem também, junto com ele, esse medo, por mais que tenha, né, a masculinidade que eu vou fazer e vou acontecer, na hora que uma decisão judicial chega que proíbe ele de se aproximar ou de falar, normalmente até tem duas vertentes. Ou ele procura um familiar para chegar até essa mulher, para tentar induzir essa mulher para que ela retire a medida protetiva, ou ele realmente se afasta com medo de que... porque... o descumprimento, porque a medida protetiva é uma decisão judicial que determina o afastamento. O descumprimento dessa medida é um descumprimento da decisão judicial. Esse descumprimento da decisão judicial é que leva à prisão, e é esse descumprimento que leva o agressor a responder pelo crime de desobediência, enfim, vários, né? E essa questão da mulher ter esse medo, eu acho que ela precisa, por isso que eu quis e fiz questão de colocar o meu telefone, por quê? Porque uma conversa com uma pessoa que tem um conhecimento sobre violência doméstica e que não vai criticar, que não vai, né, que vai abraçar a causa, coloca essa mulher mais segura. Coloca ela de uma forma porque ela se sente isolada, porque ela não tem coragem de falar, porque ela tem vergonha de falar, ou medo ou vergonha. Então, como o atendimento é sigiloso e a gente, né, eu faço questão disso para que tenha a segurança da mulher em chegar em nós para poder se abrir, é uma questão que eu posso, às vezes, nem levar para a comissão a situação dessa mulher, se ela solicitar, porque ali é a vontade dessa mulher. Então, se você atender, acolher e deixar e mostrar para ela os caminhos que existem e deixar que ela faça a escolha. E se a escolha dela for retornar para o relacionamento, estarei junto.
Estarei junto a todo momento, mesmo retornando para o relacionamento, porque é isso que eu estou falando, isso faz parte do acolhimento. Para que essa mulher, aos poucos, crie força para vencer essa E sem julgamento, né? Sem julgamento. A gente ali não está para julgar nada, nenhuma conduta. A gente, pelo contrário, a gente está ali para acolher essa colega, justamente para conversar, para fazer o acolhimento e reforçando também, né, até mesmo algum advogado, algum colega, de como proceder um atendimento com dessa mulher, ou até mesmo com alguma vítima, né, que combina, às vezes não sabe como conduzir essa situação também. A doutora Cláudia deixou muito aberto sobre isso, da gente conversar e fazer também essa parte, como falar, o que falar, como conduzir, como encorajar. Isso é importante. Isso é importante. Eu quero também sobressaltar que a Jéssica falou ali há pouco sobre a mulher, né, ir na delegacia e ali também ter... agora eu vou pedir até a Viviane, porque a Viviane é nossa... Foi, na gestão anterior, presidente da Comissão de Recursos Humanos. A Viviane fez um excelente trabalho dentro do presídio. E aí a Viviane poderia falar um pouco sobre isso, sobre se ela já passou, né, por alguma situação, né, de constrangimento por ser mulher lá dentro. E, ao mesmo tempo, também ela falar sobre o trabalho que ela conseguiu construir junto com os presos Eu vou só me posicionar um pouco em relação à violência doméstica, né? Da mulher, da importância desses debates, né, Viviane? Porque eu acho que a mulher ela fica insegura, principalmente por questões religiosas também, né? Aquela Sim. cultura social que a mulher ela depende do marido, que a mulher foi criada para ser submissa ao marido, e a gente acaba confundindo essa questão de submissão em relação até à questão religiosa, né? Eu acho que isso também prende muitas mulheres, muitas das vezes, de tomar alguma postura e ter esse amparo, né? Principalmente dentro da advocacia, colaborando aí com a fala da Jéssica, de ter essa segurança que nós, advogados, se porventura sofrer alguma violência psicológica no trabalho, assédio moral, né? A gente está falando de uma violência psicológica, às vezes também dentro de um trabalho, com um colega de trabalho. Então, ter essa proteção e a facilidade de ter uma presidente mulher também, que vai acolher e olhar como, né? Eu ia perguntar exatamente isso, Viviane, você tocou num ponto crucial. Eu acho que a comissão também agrega a participação da mulher no top da gestão, né? Acho que se não fosse isso, também não sei se teria essa facilidade de acesso que você está falando. Sensibilidade e empatia mesmo, né? A Cláudia tem uma experiência, né? A gente ouviu ela falando aqui, eu escuto ela falando, vou me recolher. Eu advoguei, né? Eu sou advogada há 24 anos e sempre advoguei na área criminal. Então, eu sempre estive do lado do homem, mas com a sensibilidade de ouvir a mulher também, porque eu já tive várias vezes do outro lado, né, defendendo o homem e a mulher na delegacia, isso há muito tempo atrás, que era muito menos divulgado, a gente não tinha essa abertura tão grande de fala, de movimentos, não tinha. E aí a mulher ficava ali fora e nós, do outro lado, defendendo o marido e tentando apaziguar a mulher, acalmar a mulher, porque a gente também é sensível, tem um coração sensível àquela situação. Porque ela ia lá, denunciava, e ao mesmo tempo ela falava assim, doutor, pelo amor de Deus, não prende, mas não quero desistir. Por causa das dependências. A gente sabe que existe dependência emocional, dependência econômica. Isso hoje é muito mais fácil, porque a gente tem, né, vários programas que divulgam isso, né? Hoje a gente tem a liberdade para falar, né, divulgar. Então, a importância de nós, advogados, principalmente mulheres, a gente tem uma advocacia criminal aí com muitas mulheres advogando, né, que estão do outro lado também, olhando para o homem, também não protegendo, mas fazendo valer a lei também, né, fazendo as suas colocações do outro lado. Então, eu penso assim, da importância da gente estar falando, divulgando, esse trabalho da Jéssica junto com a Cláudia e a comissão dela é sensacional, de proteger a mulher e olhar para nós, advogados, né, mulheres, com esse olhar mesmo de proteção e acolhimento. Eu, por exemplo, dentro da advocacia criminal, graças a Deus, eu sempre me posicionei com muito
cautela dentro da profissão, nunca tive qualquer problema, cantada, olhar. Eu sempre me posicionei ali, eu estou na minha profissão, no exercício da minha profissão, não dou confiança também não. Porque eu acho que a gente, mulher, tem que falar, se posicionar. Se fez alguma coisa naquele momento, a gente precisa ter a coragem. A mulher advogada, ela tem que ter a coragem de se posicionar, porque a advocacia é isso, né? A gente precisa ter essa coragem. Então, eu, diante de todo esse tempo, eu sempre me posicionei e nunca, graças a Deus, nunca tive qualquer, né, nenhuma violência, nenhuma cantada, nada assim que me fizesse, né, estar constrangida em algum momento. Você já participou da Comissão de Direitos Humanos e agora está na Comissão de Ação Social, não é isso? Isso. Quais são, assim, pensa no que você fez e no que você pretende fazer nessa comissão e conta pra gente. Então, eu confesso que eu abri mão da comissão com muita, assim, pesar no coração, né? Quando a Cláudia me convidou para vir com ela na vice-presidência, né? Para compor a chapa, eu falei assim, não vou abraçar tudo, porque além de mulher, dona de casa, né, exercendo a profissão, eu acho que a gente também tem que dar oportunidade para outras pessoas fazerem o papel. Eu fiquei quase 16 anos dentro dos direitos humanos, né? Então, assim, foi muito tempo, né? Quando o Dadá assumiu, né? O Guti Dadá, quando ele assumiu, ele me convidou, né, para um desafio e eu aceitei. E eu acho que a gente também precisa passar esses legados. Aí a Cláudia falou assim, não, eu quero você como uma comissão, você precisa me ajudar. E aí ela veio, eu falei, então vou para a ação social. Eu confesso que eu montei a comissão, né, tenho pessoas maravilhosas ali comigo, e por conta do mês da advocacia, nós estávamos envolvidos demais com essas questões, né, alguns eventos e outros eventos já programados. E agora, em conversa com a Jéssica relembrou, está chegando o Dia das Crianças. Eu tenho algumas ideias, sabe, Viviane? Eu não sei se você lembra, né, as meninas também, quem está ouvindo, dos eventos que o Laios fazia de caminhão na rua colhendo mantimentos. Uhum. E eu estava pensando sobre isso outro dia, né? Falei, meu Deus, aquilo era tão bacana que batia na porta das pessoas, vinha o Laios com o caminhão e com as pessoas uniformizadas e abençoava muitas vidas, né? Muitas famílias. Então, isso tem tocado no meu coração, para a gente fazer algo mesmo voltado para o que a gente tem visto na nossa cidade, né? A Segunda Igreja e mais a Igreja Católica, eles têm um projeto Madrugada com Carinho, que é um projeto muito fantástico. Bacana, verdade. Então, assim, eu já conversei com o Mazinho, já conversei com o pastor Maurinho, para trazer a advocacia para perto dessa realidade. Nós temos, né, uma cozinha lá na UAB, e que a gente precisa ser, assim, colocar a mão na massa e trazer a advocacia para esse momento. A gente humanizar. Né? Porque nós estamos muito frios, né, no dia a dia. Eu acho que a tecnologia afasta um pouco da realidade. E esse é um projeto da gestão da Cláudia, trazer essa humanização, né, revitalizar o campo, né? Já teve 2 eventos, né, Cláudia? Como que isso está sendo bacana para aproximar, para aproximar a ideia da Cláudia que as famílias possam ir para lá, levar os filhos, brincar, né, e usufruir daquele espaço maravilhoso que nós temos, e aí usar aquilo ali para uma ação social. Passou o inverno, eu assim, meu Deus, passou o inverno, eu não fiz uma campanha do agasalho, fiquei frustrada, gente, porque quando assumo, eu gosto de fazer alguma coisa importante, né? Eu acho que é para isso que nós estamos ali. E fazer também algo voltado para o advogado, porque a gente sabe que tem advogados que têm dificuldade financeira de arcar com alguma conta, pensar em alguma coisa para proteger também a nossa classe. Porque esse é o objetivo também das comissões. Né? As comissões olhar, né? É um contexto social, mas também principalmente para acolher a nossa classe. Em paralelo, nós fazemos ações, né, para a sociedade, porque a advocacia ela está aí na sociedade. Mas pensar em algo também para a nossa classe. Né? Eu sei que
Eu me lembro da questão da enchente, né, Cláudia, que a OAB tem um trabalho social muito grande. Então, na ajuda com os advogados, ela dá uma ajuda de custo para os advogados que passaram sofreram com a enchente. A Caixa de Assistência da Advocacia, né, a CAARG, muitos advogados não conhecem o trabalho que a Caixa faz. A Caixa ela tem esse trabalho, a Caixa ela tem o trabalho social, que alguns colegas, que isso eu posso falar aqui na gestão passada, doutor Arthur, eu fui delegada da CAARG, da 11ª subseção. A Caixa de Assistência ela dá essas informações, então até os colegas, para saber quais são os programas que a CAARG ela tem, né? É só acessar o site, pode entrar, pode ver, é autoexplicativo, fala sobre a enchente, e o doutor Arthur, ele também junto com a doutora Cláudia Viviane, né? E na época a doutora Rosana também, em relação da enchente, muitos colegas foram beneficiados pela a Caixa, né? E também diretamente pela 11ª subseção. Então, são informações que, às vezes, o advogado ele não sabe, mas ele tem muitos benefícios pela Caixa de Assistência da advocacia. A gente está chegando ao fim. Eu queria dizer que foram muitas manifestações aqui, que eu não vou nem falar, agradecer a audiência de todos. Eu queria que vocês, ao final, só trouxessem, assim, o que vocês acham que já avançou e o que vocês pensam que vocês gostariam de ver para daqui a 6 meses, 1 ano, ou para o final da gestão. Entregar o quê? Com quem começa? Pode ser a doutora Cláudia e a doutora Viviane. Os sonhos são muitos, né? Na verdade, eu venho já há alguns anos na diretoria da OAB, e é um trabalho que muitas pessoas nem sabem, mas é um trabalho voluntário. A gente não tem recebimento, ninguém da diretoria, nem presidente, não tem salário, não tem nada, e a gente trabalha em prol da advocacia. Muitas das vezes as pessoas até perguntam, né, como, por quê, mas isso vem muito de quem, do que como e por quê. Eu sou uma pessoa que... Eu sou do social, eu sou uma pessoa que eu sou pelo próximo, isso é meu. E estar à frente ali da presidência da OAB hoje, para mim, é um papel de suma importância e é um papel que eu pretendo, né, já venho construindo e pretendo construir muito mais em relação... Eu sei que muitas pessoas pensam, são 3 anos... 3 anos passa num minuto. Rapidinho. Já se passou 8 meses aí. E muitas das coisas que eu já planejei, elas já se concretizaram. A minha principal questão era, né, retornar com o campo, com as atividades no campo lá da nossa sede, que era um campo que é um campo, né? Enfim, eu já consegui fazer isso e venho construindo, porque a gente precisa ainda de muitas reformas. A OAB, no geral, para quem não sabe também, a OAB Itaperuna, que a gente denomina subseção, ela depende e muito da seccional, que é a OAB Rio. A OAB Rio, ela administra todas as subseções, no sentido assim, os funcionários são contratados e demitidos, pagos, a conta de luz, tudo é pago pela seccional. E aí a gente fica aqui um pouco assim, de pés e mãos engessados em relação a fazer grandes eventos, porque financeiramente a gente não tem, né, uma estrutura ainda financeira, porque a doutora Ana, que é a presidente da seccional hoje também, veio como a primeira presidente mulher em acho que são 105 anos da seccional, e ela a primeira presidente mulher também. Ela fez uma mudança muito radical no início da gestão, que a OAB possuía funcionários com altos salários, por conta de uma estabilidade que era dada ao funcionário, essa estabilidade foi derrubada, e esses funcionários que tinham salários, né, um pouco acima da média de mercado, eles já foram demitidos, e dentro desse
período ainda se paga muito de rescisão, né, contratual de trabalho, então ainda não. Mas o principal objetivo da doutora Ana é, né, com essas demissões, já houve sim uma redução de gastos absurda dentro da OAB. E a promessa de campanha é que, no próximo ano, a anuidade vai ter o seu valor reduzido. Então, assim, a gente está caminhando para uma OAB melhor. A gente está iniciando, né, esse momento da OAB. Então, assim, eu que venho já de outras gestões, são muitos sonhos que foram sendo realizados. A construção, né, a reforma da nossa sede já estava, foi dentro da gestão do Dr. Zilmar Pires, e eu já estava como tesoureira à época. E hoje nós temos escritório compartilhados, enfim. A minha maior intenção ali, a gente tem lá por cima da sede, precisa lá de uma reforma, que eu estou aguardando essa questão da seccional para a gente tentar fazer essa reforma, e depois dessa reforma montar ali um espaço com pula-pula, sinuca, totó, enfim, diversos brinquedos, para que o advogado possa ir para lá numa sexta-tarde, no fim do dia, que possa ir no sábado, no domingo, passar com a sua família e ter ali o campo para ele jogar um futebol. Mas um dos meus maiores objetivos que eu espero conseguir dentro dessa questão, porque eu acho que essa questão do esporte, ela faz a união. E o que eu mais pretendo é que a nossa classe seja mais unida. E, para isso, eu pretendo fazer muitos movimentos e muitos eventos para que o advogado participe, e essa participação, ali vou estar convivendo com você, e a gente vai se tornando colegas, né, e amigos, e vai construindo. Ainda pretendo ali construir, se Deus quiser, na minha gestão, quadra de beach tênis, que é um objetivo meu. Então, o objetivo maior está voltado para essa questão, né, do esporte, da recreação ali, para trazer o advogado para a casa dele. E tem uma questão que ainda vai ser construída, é uma questão de cursos regulares, né? Que palestras a gente consegue trazer e tem feito bastante movimento e tudo mais, mas cursos regulares de forma gratuita para o advogado ainda está sendo construída com parcerias através da ESA e ainda não foi concretizado. Então, sonhos eu tenho bastante, espero conseguir realizar junto com essa equipe maravilhosa que eu tenho, a diretoria. Não posso deixar de falar aqui, antes de encerrar, né, que eu tenho a Viviane como vice-presidente, tem o Matheus e a Valcelane como secretários e o Arthur como tesoureiro. É a nossa chapa principal da diretoria, mas temos 21 conselheiros, e esses conselheiros, eu, na época da eleição, até falei, vocês fizeram a diferença na questão da votação. Então, são pessoas, né, advogados renomados, advogados conhecidos na cidade, enfim. Agradecer a todos, todas as comissões, o doutor Gabriel, da comissão da OAB Jovem, que tem feito um excelente trabalho, doutor Laércio Neto, que está, né, me ajudando muito na comissão do esporte, tem feito um excelente trabalho, Jéssica, Viviane, enfim, todas as comissões estão atuantes e a gente, né, está indo e engatinhando, mas ficaremos de pé com certeza absoluta. Perfeito, Viviane. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e falar para todo mundo, seguir o nosso Instagram, @OAB-Itaperuna, lá tem todas as informações, acompanhe tudo, tem muita coisa para vir, muita coisa para acontecer, é muito tempo ainda, né, a gente está iniciando. Se depender da Cláudia, não para, tem que dar uma segurada nela. E eu quero deixar um beijo aqui, porque eu convoquei toda a minha equipe lá do Conspinol para assistir, minha família. Não posso deixar de falar, porque eu tenho certeza que eles estão lá, né, os amigos, o pessoal da minha igreja. Falei, todo mundo, vou estar lá na TV Itaperuna hoje, para ouvir essas mulheres maravilhosas. Obrigada, Vivi. E assim, que Deus abençoe o seu programa, que as pessoas venham aqui trazer conhecimento e informação sempre. Obrigada, eu agradeço. Jéssica.
Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade. É um prazer estar com você. Falo que a Viviane é a referência como professora, como profissional, né? E em relação da nossa comissão, né, que eu falo nossa porque temos também outras colegas que são extremamente atuantes, principalmente voltado para a advocacia, que vocês hoje têm um acolhimento. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Estamos para acolher, não estamos para julgar. Então, qualquer informação, qualquer dúvida sobre a parte da violência contra a mulher, nós estamos à disposição para poder fazer esse acolhimento. Não só também como as mulheres, né? A doutora Cláudia enfatizou, até mesmo nossos colegas, os nossos amigos também, caso tenha alguma dúvida de o que falar, como se portar, nós estamos também à disposição para estar juntos nessa caminhada, nessa jornada, né? E eu gostaria até de enfatizar que eu falei pouco da minha comissão do convênio, né? Nossa comissão de convênio. A Cláudia me trouxe de volta para o convênio, eu entreguei o convênio, então eu estou de volta novamente no convênio junto com o doutor Arthur. Porque eu tenho 8 anos de formado, estou 8 anos na comissão de convênio. Então, eu estive com o doutor Arthur, né? Para quem não sabe, o doutor Arthur é meu parceiro, né? Meu amigo, fala que é meu irmão, né? Tenho 8 anos de advocacia, tenho 10 anos, 11 anos com o Arthur. Arthur foi meu professor na faculdade. No 7º período, eu pedi ele uma oportunidade e estou até hoje. Falo com ele que eu só retiro se ele me convidar para retirar. Fora isso, ainda nós estamos juntos nessa jornada. E convidar, né, as empresas de Itaperuna, Laje, caso queira participar dos nossos convênios, nós estamos à disposição. Pode pelo próprio Instagram da OAB? Sim, no direct? Pode mandar pelo direct do Instagram, pode mandar para o meu também. É até difícil alguém não ter meu telefone. Eu tenho 36 anos, eu tenho o mesmo número desde os 14. Então, é fácil também ter meu contato. E, principalmente para a advocacia, trazer esses benefícios dos descontos, né? Quem dera se a gente conseguisse abranger vários locais, vários estabelecimentos, para poder, o que você paga de anuidade, você receber de volta com os convênios da OAB. Então, é isso daí que a gente quer trazer nessa gestão, né? E dar continuidade também dos nossos convênios. Muito bem. Perfeito, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? O que a gente adquiriu hoje aqui, sempre muito importante. Agradecer a presença de todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.